Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Que bom que vocês estão aqui. Hoje o nosso assunto, nós vamos começar, porque ele é um assunto tanto quanto extenso, nós vamos falar dos mecanismos de defesa que o nosso ego utiliza. Nosso eu utiliza. E por que nós utilizamos esse mecanismo de defesa? Muitas vezes as pessoas pensam assim: eu não uso o mecanismo de defesa, isso é coisa da outra pessoa, fulano ou beltrano, sim, usa o mecanismo de defesa. Isso não é verdade. Todos nós utilizamos o mecanismo de defesa. Querendo ou não querendo, nós utilizamos o mecanismo de defesa. Por quê? Nós não damos conta de conter todas as coisas. Se nós dessemos conta de conter tudo o que acontece conosco, então sim, nesse aspecto nós teríamos um eu limpo, um eu forte, um eu racional, um eu emocional, nós teríamos um coeficiente de inteligência, um coeficiente de emoções, e nós teríamos um equilíbrio entre a nossa psique, entre o nosso inconsciente, o id, o superego e o ego, conversaria de maneira tranquila, eles não brigariam muito e nós viveríamos a vida de uma maneira bem tranquila, bem calma, mas a nossa vida não é bem assim. Nós temos que lidar com muitas coisas e muitas das coisas que nós lidamos, nós muitas vezes não damos conta. Então, o mecanismo de defesa, ele é um processo. Ele é um processo onde todas as pessoas podem passar, todas as pessoas vão utilizar. Por quê? Porque é uma forma que nós temos de lidar com sentimentos, com pensamentos, com experiências, e que muitas vezes são coisas ameaçadoras ou dolorosas. Nós não temos muita facilidade em lidar com coisas dolorosas, nós temos a tendência de recalcar. O recalque é um mecanismo de defesa. Como eu estava dizendo, muitas vezes acontece coisas na nossa vida que é muito dolorosa, que machuca muito. Então nós recalcamos, empurramos para longe de nós. Esse recalque, ele é um mecanismo de defesa e é o mecanismo de defesa que nós mais utilizamos. Por isso que eu vou deixar por último para falar assim bastante do recalque, vai ser a última parte da nossa análise. Mas por que nós recalcamos? Por que nós empurramos? E recalque não é um beijinho no ombro. Teve uma época aí, não vou me lembrar, que estava no auge, né? Ó, recalcada, beijinho no ombro para você. Eu acho que todo mundo já viu isso, ouviu alguma coisa, ou viveu isso quando isso foi um grande auge na vida. Então, o recalque não é exatamente um beijinho no ombro. Chamar o outro de recalcado também não é uma forma, ou melhor dizendo, é uma forma de defesa também. Mas o recalque é um mecanismo de defesa que nós temos, onde nós empurramos para longe de nós aquilo que nós não damos conta de lidar. Então, esse mecanismo de defesa, ele ajuda a proteger o nosso eu, ajuda a proteger o nosso ego, ajuda a manter a nossa estabilidade emocional. É muito fácil para nós, no mecanismo de defesa, transferir isto para o outro. Então, tudo o que ocorre de ruim na nossa vida, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu tenho uma forma de justificar e, ao mesmo tempo, não me responsabilizar pelas minhas ações. A nossa vida, ela é feita de ações. Então,
nós agimos de uma determinada maneira, numa determinada situação, e a hora que nós agimos, isto vai causar uma reação em cadeia. Por que é uma reação em cadeia? Porque você vai tomar uma decisão, você vai falar uma coisa, e isso que você vai fazer, ela vai pingando nas outras pessoas em torno de você. Um bom exemplo disso é quando nós jogamos uma pedra numa água tranquila. Essa pedra vai cair ali no meio da água, vai afundar, e esse processo de afundar, de descer, que seria o nosso inconsciente profundo, que ele desceria no nosso mais profundo inconsciente, que seria essa pedra caindo, ela vai provocar uma série de ondas. Acredito que todas as pessoas que já estiveram diante de uma água parada, diante de um rio, diante de uma poça, diante de uma mina, já fez essa brincadeira de jogar uma pedra para ver o que acontece. Vai causar esse retorno, choque de retorno à reação, são uma série de ondas que vai embora. Muito bem, a gente diz assim, a onda desmanchou, a onda acabou ali na água, ali a pedrinha. No nosso inconsciente, na nossa vida, não é bem assim. O que acontece? Então, vamos figurar aqui. Eu falo uma coisa desagradável de uma pessoa. Então, eu conheço uma pessoa e esta pessoa não me faz bem. Eu não gosto desta pessoa. Esta pessoa desvaloriza a minha pessoa. Ou esta pessoa é tão melhor do que eu tenho uma inveja desta pessoa e por causa disso eu resolvo criticar esta pessoa, eu resolvo falar mal dessa pessoa. Lembra que eu comentei na semana passada que geralmente aquilo que nós criticamos no outro é aquilo que está cheio na gente? Quando a Freud fala isso, frase dele. Quando Pedro fala de Paulo para mim, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando eu tenho esse tipo de ação e eu resolvo falar mal dessa pessoa, eu resolvo criar a maledicência, eu vou contar, eu vou falar para os meus amigos mais íntimos. Eu vou chegar para os meus amigos mais íntimos e vou falar assim: isso envolve o nosso companheiro, a nossa companheira, isso envolve os nossos filhos, a nossa nora, o nosso genro, os nossos amigos. E vamos falar assim: olha, fulano não é uma boa pessoa. Sinto, você não tem prova. Sinto que a pessoa é assim, é assada, que essa pessoa, eu acho que não é uma boa coisa ter esta pessoa no nosso círculo de convivência. Todas as pessoas têm pontos fortes, têm pontos fracos, têm coisas boas, têm coisas ruins, todos nós, sem exceções. Quando você fala isso, vamos fazer de conta que você falou para 4 pessoas. Você tentou ter como é que é a palavra? Você ter uma parceria, um apoiador, não é essa palavra. Para que eu lembrar a palavra, eu vou dizer. Mas ter alguém que é afim, que concorda com você, um semelhante ali te apoiando, um apoio. Mas tem outra palavra que eu lembrar, eu falo. Você tem essas 4 pessoas que você angairou ali, essas pessoas agora estão de acordo com você, elas são os seus companheiros, elas concordam com você. Essas 4 pessoas, cada uma delas vão falar para 4 pessoas. E as 4 pessoas vão falar para mais 4 e mais 4. Isto é a reação em cadeia.
E quando a gente nem percebe, tem uma multidão pensando coisas desagradáveis daquela pessoa que eu comecei. Vamos fazer de conta que, aqui na minha figuração, que isso é descoberto, isso vem à tona, porque eu estou criando uma situação, eu estou só com inveja, eu estou só despeitada, eu só estou fazendo isso porque aquela pessoa é melhor do que eu numa série de coisas. Quando eu sou descoberto e eu sou confrontada com essa pessoa, a gente diz assim: não é verdade. Eu disse isto por causa disto, por causa daquilo, por causa daquele outro. E mais uma vez eu vou justificar as minhas ações e não vou me responsabilizar pelos meus atos. Ah, eu perdi dinheiro por causa do governo. Ah, eu perdi dinheiro por causa do banco. O banco é um sistema corrupto, é um sistema que só olha para o lado deles. Eles fazem juros exorbitantes. Ou eu tinha aquela amiga, mas aquela amiga, ela não é verdadeira, ela fala, ela é invejosa, então nós estamos jogando a culpa na outra pessoa. E isto é um mecanismo de defesa também, e isto faz com que a gente vá recalcando essas situações. O mecanismo de defesa, ele tem por característica defender o nosso ego, proteger o nosso ego, manter a nossa estabilidade emocional. Mas se a pessoa tem um estado, um tipo de personalidade mais neurótica, um tipo de personalidade mais psicótica, ou uma pessoa que extrapola, exacerba com muita facilidade outros tipos de neurose que vem ali, o neuroticismo, o neurótico vem de neurose. As pessoas chamadas de normais ou naturais são neuróticas, ela está na casinha da neurose, ali dentro do nosso mecanismo de psique. O psicótico, ele está em outra casinha. O psicopata está em outra casinha. O borderline une a neurose e a psicose e faz uma outra casinha. Nós vamos fazendo casinhas, nós vamos fazendo situações para vivermos. E diante das nossas ações, ali pelos nossos traços de personalidade, nós temos 5 traços de personalidades marcantes e aceitos pela neurociência. Se você pesquisar na internet sobre traços de personalidade, eles vão dar uma infinidade de traços de personalidade, vai trazer umas questões para perfis trabalhista, etc. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos traços de personalidades aceitos pela neurociência, que é o neuroticismo e a estabilidade emocional. Por que não é estabilidade emocional? Por que é neuroticismo? Porque os nossos antepassados, os primeiros homens, não viviam num mundo tão seguro quanto o nosso. Quando a gente diz isso, mundo seguro, algumas pessoas ficam admiradas. Mas sim, comparado aos primeiros homens, comparado aos mundos primitivos, comparado às primeiras civilizações, comparado à época das cavernas, nós vivemos num mundo seguro. E esses homens, esses antepassados, eles precisavam ficarem em alerta o tempo todo. Para eles ficarem alerta o tempo todo, eles não podiam ter uma estabilidade emocional, seu touro Ferdinando, cheirando florzinha, caminhando pelo jardim, né, e desejando e jogando coraçãozinhos de amor para todo mundo. Você precisava ficar atento aos perigos que lhe aconteceriam. Isto é o neuroticismo, é esse estado de alerta. Ele vai acender uma lampadazinha.
Segurado, viu? Segurado, pelo amor de Deus. Não há lâmpadas dentro da nossa cabeça. E vai acender uma luzinha dizendo que nós estamos em perigo. Nosso cérebro é muito rápido para isso. Ele identificar o perigo, questões de segundos, ele identifica o perigo por causa dessas experiências do passado. E ele vai te mandar um hormônio no seu, ele vai derramar um hormônio no seu organismo, uma neuroadrenalina no seu organismo, para você correr ou atacar, fugir, fechar as mãos e fugir, ou fechar as mãos e atacar. Também pode paralisar, cair duro. Ainda hoje nós fazemos isso. Quando nós paralisamos, nós dizemos que estamos em pânico, que é quando o medo exacerba de tal maneira que nós não conseguimos agir, nem fugir, nem atacar. Esse atacar aqui, entenda-me, não é sair dando socos na cara de todas as pessoas. Antigamente era, agora não. Atacar é se defender. Mecanismo de defesa que a gente está falando. É se defender quando uma pessoa fala algo para nós e nós vamos nos defender. Não, isso não é verdade. O que você está dizendo não cabe. E por aí afora. Então, os mecanismos de defesa estão sempre um pouco associados aos nossos traços de personalidade. Se eu sou uma pessoa extremamente neurótica, eu vou ver perigo em tudo à minha volta. E todas as pessoas, de todas as pessoas, eu preciso me defender. Eu preciso me precaver contra aquela pessoa. Eu preciso estar em alerta. Eu preciso desconfiar de tudo que ela fala. Algumas pessoas vão a tão extremo que ele precisa ler as sublinhas das escritas das pessoas. Isso é um exagero, mas existe pessoas neuróticas a tal ponto. O importante é descobrir que o seu sistema de alerta está acionando na hora errada. Vamos comparar aí o sistema de alerta a um edifício. Você está num edifício e de repente você escuta a sirene de incêndio, o sistema de alerta de incêndio. Você automaticamente vai buscar a saída de emergência, todas as saídas para sair daquele edifício. Muitas vezes você chega embaixo, você está em segurança e você descobre que era um treinamento dos bombeiros, de que era um alarme falso, de que não era verdadeiro, que a campainha estourou porque alguém foi lá e colocou um isqueiro nossa, na tomadinha, no sensor. Sensor. No sensor, obrigada, Anitta, no sensor que vai disparar essa situação. No nosso organismo acontece a mesma coisa. Muitas vezes o neuroticismo toca, dispara esse sistema de alerta, só que o perigo não é real, não é verdadeiro. E a pessoa entra em pânico ou entra num estado de perseguição e por aí afora, e isso não é verdadeiro. Olha, eu estou falando aqui de pessoas consideradas na casinha da neurose, pessoas consideradas normais e saudáveis. Então, eu não estou falando aqui de transtornos, ainda não estou falando de transtorno, não estou falando de outras coisas que faz com que a pessoa também tenha esses disparos do sensor do neuroticismo, ok? Nós temos um outro traço de personalidade que é a amabilidade ou combatividade. Tem pessoas que são extremamente amáveis, gentis, educadas, resolve as coisas na conversa, é diplomata, ela consegue negociar, ela
chega junto, ela vai resolvendo aquilo com calma, com tranquilidade. Pode estar caindo o mundo a cabeça dela, ela está ali fria, tranquila, resolvendo, vamos negociar. Mas vamos dizer que essa pessoa tem o traço de personalidade amável. Ela sempre vai para esse lado mais tranquilo da negociação, ela tem dificuldade de fazer inimizade. Se a pessoa é inimiga dela, ou se a pessoa fica com raiva dela, ela fica preocupada, ela aciona o neuroticismo. Nossa, mas por quê? Por que a pessoa agiu dessa maneira? Podia ter agido de outra maneira. E ela meio que quer que a pessoa seja do seu jeito. Impossível isso. Por outro lado, tem os combatentes, que se, vou pegar um pedaço, o rolo de macarrão, um facão, vamos lá, me encara agora, quero ver se você tem coragem, você estava muito bravo, vamos lá. Ele parte para a briga mesmo. Tem alguns jeitos dessas pessoas partirem para a briga. Tem aquelas que partem para a briga aqui, no diálogo. Ele tem um cinismo extraordinário. Gente, pelo amor de Deus, quando eu usar a palavra cinismo, não é no sentido pejorativo que se utiliza, mas da filosofia de retórica e réplica e etc. para fazer. Eu estou falando de filosofia, a filosofia do cinismo, onde você coloca, ou então você fica colocando uma palavra, tem um outro nome que eu vou tentar lembrar, hoje eu estou com lapsos de memória, com relação ao cinismo. Tem uma palavra mais moderna para isso, porque o cinismo hoje é muito visto dessa maneira pejorativa, mas o cinismo na filosofia, quando ele surgiu, era essa situação de você coloca uma retórica, o outro vai dar a réplica e vai desenvolvendo isso até chegar numa verdade ou não verdade. Então isso é vitupério, quando você fica fazendo de conta que é verdade uma coisa, mas que não é verdade. Então, tem pessoas que têm essa facilidade de fazer essa réplica, de fazer esse diálogo, e ela tá brava, ela tá combatendo, mas ela tá combatendo ali com classe, com autoridade, e outras pessoas vai pra baixaria mesmo. Xinga, fala umas coisas horrorosas, taca coisa, humilha, massacra. É um mecanismo de defesa. São mecanismos de defesa de cada um. Eu parto para o recalque, eu parto para a negação, eu parto para a agressão, eu parto para a regressão e por aí afora. Eu ainda vou falar bastante dos mecanismos de defesa. Então, esses mecanismos de defesa são esses processos psicológicos que as pessoas se utilizam. Utiliza para proteger o ego, e manter a sua autoimagem positiva, evitar sentimentos de ansiedades ou culpa e vergonha. E para isso ela vai usar o seu traço de personalidade, neuroticismo, amabilidade, combatividade, estabilidade emocional, abertura. O que é a abertura? Você consegue deixar as pessoas agirem, você aceita fácil as coisas modernas que vão acontecendo. Ou tradicionalismo, onde tem que ter regras, leis e etc. Ou então conscienciosidade, você tem responsabilidade, você busca as suas responsabilidades. Ou despreocupação. Sempre que eu falo de um traço de personalidade, conscienciosidade, o seu oposto é a despreocupação. Então, tem pessoas que são casadas da seguinte maneira: ele ou ela é super consciencioso das responsabilidades, o que tem que fazer da vida, ele ou ela é completamente despreocupado. Ai, do céu cai maná, no fim de semana chegará as andorinhas. Sabe? Ele é assim, uma andorinha só, não faz verão. E é despreocupado, é paz e amor, é bicho grilo, por ali. E se o consciencioso puxa essa rédea e puxa com muita força, o burro empaca.
Ai, não vou, porque você só quer isso de mim, porque isso não pode, porque eu só sirvo para carregar peso, sabe? Sou seu empregado, sou seu escravo. Vai ter todas essas situações de coisa. Mas às vezes ele só é muito despreocupado. E às vezes ele precisa, vamos, chilar, vamos, gente, vamos caminhar. Então ele vai fazer isso. Ele vai ter essa situação ali desses 5 traços de personalidade. Junto com esses traços de personalidade, nós temos o nosso temperamento colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, já falei aqui. Olha, gente, como que a gente tem coisa dentro da nossa psique? Isso mesmo. E aí nós temos que proteger o eu a qualquer custo. Então nós vamos proteger. O eu é a nossa autoimagem, nós temos que preservar isso. Puxa vida, mas você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa extraordinária. Como que você pode ter agido dessa maneira? Qualquer pessoa pode agir de uma maneira diferente do que você espera. Algumas pessoas, e ali já está nos transtornos que eu não estou trazendo hoje, algumas pessoas agem muito diferente do que nós esperamos. Dentro desses transtornos, nós temos a esquizofrenia, nós temos a psicopatia, nós temos TDAH, nós temos lá, narcisismo, muitas outras coisas que nós estamos trazendo aqui. Lembrando sempre, a live traz um processo mais geral, para que todos compreendam, para que todos ficam bem. E diante daquilo que vocês têm dúvida, diante daquilo que vocês estão vivendo, a gente trabalha na terapia individual. Algumas coisas já resolve aqui na live. Nossa, eu ouvi isso, caramba! Eu estou usando aí o meu mecanismo de defesa com excesso. Outras coisas nós precisamos ir mais fundo. A nossa psique não é rasa, os mecanismos de defesa não são rasos, os nossos traços de personalidade não é só essa linha reta que eu fiz agora, os temperamentos idem, nós temos faceta, nós temos um ambiente, nós temos família, nós temos que trabalhar tudo isso num conjunto. Eu trago uma coisa mais geral para a gente entender as coisas que acontecem. Muitas vezes, ao vocês compartilham essa live com um amigo, o amigo fala, puxa vida, eu tenho esses problemas, eu preciso buscar uma ajuda. Ou a pessoa fala assim, nossa, que bom que você compartilhou essa live, porque eu estava ali sofrendo e não sabia o porquê. Como é que eu faço para ver mais? Então, é nesse sentido. E no sentido também de nós pensarmos assim, poxa vida, a nossa vida não é só aquilo que a gente estrutura e aquilo que a gente monta. Tem uma série de coisas por trás que são chamadas de inconsciente. A outra coisa que o mecanismo vem para nos defender, o mecanismo de defesa, para quem está entrando depois, nós estamos falando aí do mecanismo de defesa, é conseguir lidar com o estresse da nossa vida, reduzir um pouco dessa ansiedade que causa as situações difíceis e traumáticas. Lutos são situações difíceis e traumáticas. Nós vamos usar muito no luto o mecanismo de defesa negação. As pessoas pensam que luto é só aquilo que ocorre com a morte. Não é. Luto também ocorre na separação, seja essa separação de casamento ou separação porque o nosso filho foi morar longe, o nosso filho casou e foi morar em outra cidade. A síndrome do ninho vazio é uma forma de luto. O filho casa, está morando na rua de baixo. E, no entanto, a gente está ali deprê, sofrendo, está se negando com aquilo. Ou mora no mesmo bairro, ou mora, às vezes, no mesmo quintal. Mas nós estamos sentindo esse luto. Por quê? O filho estava ali. Ele estava ali, até ontem era uma criança e hoje já é um ser casado, vai constituir a sua família.
São coisas que causam uma imensa quantidade de estresse e nos leva a pensar. Nós temos hoje um tipo de luto que até, sei lá, fim dos anos 90, metade dos de anos 2000, nós não ouvimos falar de síndrome não, desculpa, de luto pela morte dos bichinhos de estimação. Hoje a gente não fala mais bichinho de estimação, a gente fala pet, e muitas pessoas não falam nem pet, fala meu filho, minha filha e coisa parecida. Essa transferência afetiva é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de defesa mais dolorido, mais profundo. Ah, não, Soninha, isso não é verdade. Eu amo os meus bichinhos, são os meus filhos e tal. Sim, o sentimento é verdadeiro, todos nós gostamos. É muito difícil encontrar uma pessoa que não goste de um bichinho de estimação. Todas as pessoas gostam, é natural isso na gente, muito natural. Eu me lembro quando eu era bem mais, era uma casa de 7, 8 anos, eu queria ter um bichinho de estimação. E a minha mãe não concordava com tal coisa. Ela não queria ter um bicho de estimação em casa, que ela estava correta, porque ela ia arrumar um bicho de estimação e ia sobrar para ela, porque filho fala que vai cuidar, mas não cuida coisa nenhuma. É a gente mesmo que cuida. Tem muitas pessoas aqui que têm essa experiência, então ela não queria. E eu queria, porque queria um bichinho de estimação. Minha mãe só foi concordar em ter um bichinho de estimação quando ela começou a perceber uma coisa muito esquisita com a filha mais velha dela, que sou eu. Que era o quê? Que eu conversava com uma lagartixa que morava na nossa casa, e que essa conversa, a bichinha ficou tão mansinha que eu estendia a mão, ela vinha para minha mão, e aí eu arrumava coisa para ela comer, e aí eu botava ela na parede para ela ir lá, procurava à noite onde que ela estava, e saía dali para o pé de sempre viva, que tinha um pé de sempre viva enorme, bem na porta de casa, e eu ficava lá conversando com a Joaninha, e vendo ela fazer o caminho, e ir para lá e para cá. Minha mãe falou, minha filha tá ficando doida. Minha filha tá ficando doida de pedra, porque conversa com a lagartixa, conversa com a Joaninha, eu preciso arrumar um bichinho de estimação. Então foi dessa maneira que o primeiro gatinho entrou na nossa casa. Imagina a festa que foi. Ela nunca precisou cuidar do gato. Eu cuidava do gato. Porque aquilo para mim era a coisa mais extraordinária do mundo, que foi a Magali. Porque ela era muito comilona, igual a Magali do Gibi, então a minha primeira gata chamava Magali. Eu sempre tive o hábito de pôr nome de gente nos bichos de estimação, que deixava a minha mãe muito brava, porque naquela época não existia muito esse hábito de pôr nome de gente na gata. Mas a primeira gata que eu tive se chamava Magali, porque ela era comilona, e foi meu primeiro bicho de estimação. Depois a minha mãe ver esse afeto, essa necessidade, essa carência de um bicho de estimação. Então, todo mundo gosta de um bicho de estimação, tem um bicho de estimação, precisa de um bicho de estimação. Quando nós transformamos esses seres em algo muito além da nossa capacidade de entendimento, e ele se torna alguma coisa muito estressante, que causa dor, angústia em nós, ele está causando, por um mecanismo de defesa. Ou quando nós transferimos o sentimento, a ausência de alguma coisa, e nós transferimos para os bichinhos. Coisas que faz a gente transferir os nossos sentimentos para os bichinhos. A ausência de familiares e amigos pelo luto, pela morte. A ausência de um companheiro ou de uma companheira. A ausência de filhos de verdade na nossa vida leva muitas vezes essa transferência. E tem outras causas que eu não vou discutir aqui, para não pretendo causar polêmica.
manter a estabilidade emocional, a reguinha lá do neuroticismo e a estabilidade emocional, e evitar descompensação psicológica. Quando o nosso estresse sobe demais, nós podemos abrir um caminho de ansiedade, abrir um caminho de pânico, abrir um caminho de toque, ou nós podemos despencar num caminho de depressão. E esses caminhos são muito tristes fazer isso. Então, nós temos muitos tipos de mecanismo de defesa. Tem alguns que são mais conhecidos, todas as pessoas conhecem, às vezes nem sabe que é um mecanismo de defesa, mas acaba falando dele. Se torna natural, faz parte do rito popular, igual aquele ditado de louco, de médico e louco todo mundo tem um pouco, ou então, é que alguém me disse que eu sou bruxa, quando vai se referir a uma sensibilidade maior, é porque eu sou uma bruxa. Tá, quando a pessoa está tentando dizer que ela é uma bruxa, não é no sentido malévolo da coisa, mas no sentido de que ela é um espírito antigo, que veio lá das culturas, dos magos, veio um pouco ali da tradição da Távola Redonda, de Arthur, o reino de Arthur, Avalon, acho que é assim que fala. Depois o Rafael corrige ali, que ele entende bem a língua do rei Arthur. Então, tem essa fantasia diante da nossa personalidade, essa criação dentro da nossa personalidade. E essas coisas que nós falamos são atitudes, muitas vezes, de defesa. Quando a gente fala assim, a pessoa falava assim, olha, eu ouvi isso recentemente. Gente, deixa eu tomar só um pouquinho de água aqui. Eu ouvi isso recentemente. A pessoa disse para mim assim, olha, você não me provoca, viu? Porque eu sou uma bruxa. Então você não me provoca, porque eu realmente sou uma bruxa. E eu fiquei olhando um pouquinho para a pessoa, pensando. Do que essa pessoa está falando? É desse mecanismo de defesa, de que eu estou me precavendo contra você? Entende? Quando eu estou dizendo que eu sou uma bruxa, quando eu estou dizendo que eu sou algo que eu não sou, eu posso estar me precavendo, eu posso estar me defendendo, eu posso estar me protegendo. Ou essa pessoa acha que essa pessoa é supersticiosa e acha que eu sou também, e que dizer que é uma bruxa, eu vou sentir mal ou vou passar mal com isso. Eu fiquei analisando alguns minutos e por fim eu perguntei, você está dizendo que é uma bruxa para se defender ou você está dizendo que é uma bruxa para que eu tenha medo de você dentro das superstições? Houve esse silêncio e ela disse, nossa, nunca ninguém me confrontou quando eu dizia que era uma bruxa. Nunca ninguém me deu uma resposta. Geralmente a pessoa sai, vai embora, me deixa para lá, fica com medo. Eu falei, então tu usas isso como um mecanismo de defesa. Então, nós temos um mecanismo de defesa, mas nós criamos mecanismos de defesas próprios. Eu vou falar de alguns mecanismos de defesa, depois nós vamos trabalhar ao longo das lives, cada um deles de perto, mas eu quero que fique bem claro isso. Existem esses mecanismos de defesa que nós falamos muito, mas nós temos os mecanismos de defesa onde nós criamos, nós inventamos pela nossa mente criativa, como esse que eu acabei de falar. Então, a pessoa se protege dentro disso. O mais comum de todos os mecanismos de defesa é a negação, e ele será o primeiro que eu falarei nas próximas lives. Por quê? Porque ele é a recusa ou a rejeição da realidade de um sentimento. Então, numa separação, a pessoa se recusa a aceitar
que a pessoa separou dela e por que a pessoa separou dela, por que a pessoa foi embora. Ela joga, ela transfere todo o erro dessa separação para outra pessoa. Então ela faz uma projeção, outro mecanismo de defesa, e nega que ela tenha parcela com relação a isso, de culpa dentro disso. Então, esse é o mecanismo de defesa, a negação. Tem a repressão, onde você faz a supressão dos seus pensamentos, sentimentos e memórias dolorosas. Você pergunta para a pessoa assim: fala um pouquinho da sua infância, da sua família, como é que você vivia? Ela diz assim: eu não me lembro de nada. 12 anos você não se lembra de nada? Não lembro de nada. 7 anos você não se lembra? Não lembro. 4 anos? Não, imagina. Então, ali, 4, 3, 4, 5 anos, a gente, principalmente de 2, de 0, de 6 meses a 2 anos, a gente coloca na amnésia infantil e nós não vamos querer que uma pessoa tenha lembrança disso, salvo exceções. Mas de 3 anos para frente, nós temos memórias relapsa, aberta, pinçadas, e elas vão aumentando gradativamente conforme nós vamos vivendo. Mas tem algumas pessoas que usam muito essa repressão e ela realmente não lembra de nada, ela anulou o passado. Isso geralmente está relacionado a um processo muito doloroso na infância dela, no primeiro processo dela. Projeção é a atribuição de pensamentos e sentimentos ou desejos próprios a outra pessoa. Então você projeta, nós podemos projetar e introjetar. Então você projeta na outra pessoa os seus desejos, os seus sentimentos. Vou dar um exemplo. A fulana, eu posso falar assim: vou fazer de conta que eu tô com vontade de comer arroz doce. Daí eu digo assim: não, eu tô com vontade de comer sagu. Vou falar uma bem própria minha mesmo. Eu tô com vontade de comer sagu. Por que eu tô com vontade de comer sagu? Bem, eu sou sulista, esse é um prato típico lá do sul. Eu sou apaixonada por sagu com creme branco. Então, eu tô com vontade de comer sagu. Então, eu faço uma projeção. Eu falo para minha amiga assim, eu mando uma mensagem para ela assim: Lília, tá precisando de vinho ruim? Ela fala assim: não, ainda tem, Sônia, pode ficar tranquila que vai ter sagu. Não preciso nem falar o que é que eu tô querendo, né? Você não vai pegar um vinho caro para fazer sagu. Você pega um vinho mais barato, tranquilo. Isso é uma projeção, gente. Então todo mundo faz um negócio desse. Eu tô falando de um prato porque é mais fácil. Vou falar de um outro amigo nosso que fala assim: eu acho que eu vou fazer um cheesecake, porque eu tô achando que amigo tal tá com vontade de comer cheesecake. Vou fazer um cheesecake de pistache, porque a Soninha gosta de pistache. Eu vou na casa da Soninha, vou levar o cheesecake e vou levar com pistache, né? E vem lá o doce muito gostoso que eu estou com vontade de comer, mas faça de conta que é a Soninha. Então nós fazemos muito isso. Isso é uma projeção, tá ok? Eu estou dando um exemplo bem tranquilo, bem vulgar, mas a gente faz isso com as nossas emoções. Deslocamento é o redirecionamento que nós temos dos nossos sentimentos, dos nossos impulsos para objetos ou pessoas mais aceitáveis. A gente desloca. Tem muitos outros, nós vamos falar de outros, nós vamos continuar esse assunto de mecanismos de defesa para nós nos entendermos. O mecanismo de defesa impede a gente de aprender, impede a gente de fazer memória, impede a gente de ter uma vida mais ampla, porque nós estamos sempre na defesa, nós estamos sempre nos protegendo, e também faz com que o terapeuta tenha dificuldade de acessar os seus arquivos mais profundos. Mas isso já são papos
para outras lives. Agora eu vou deixar o microfone aberto, fique à vontade para as perguntas. Eu trouxe um assunto hoje mais denso, mais dentro da psicanálise, mais dentro da terapia, para que nós possamos realmente ter consciência daquilo que a gente vive, daquilo que a gente passa na vida. E então, eu acredito que vocês tenham bastante dúvidas, ou não, né? Porque quase sempre não tem dúvida, né? Então, vamos lá, gente. Está aberto os nossos microfones. Quem tem pergunta pode fazer. Todos os mecanismos são prejudiciais? Sim e não. Depende de como que você vai usar. Se você usar ele muito no processo negativo, ele vai ser prejudicial na sua vida. Se você usar ele para uma causa boa, ele vai ser legal na sua vida. Eu vou dar o exemplo da sublimação, que eu acho que é o mais comum e o mais fácil aqui de dar. Você tem uma dor, um processo muito delicado na sua vida. Vamos fazer de conta que você está com uma doença, ou você descobre que você tem uma doença que não tem cura. Doenças comuns, tá, gente? Um artrite que te provoca muita dor, um esporão no pé, um reumatismo, uma coisa assim. E você pode ficar reclamando, indo de médico em médico, torrando o saco da família, coisa parecida, ganhar um estado de irritabilidade, ou de repente você fala assim, eu vou virar essa chave e eu vou guardar a minha dor. Tem muitas outras pessoas que têm dores muito maiores do que a minha, doenças muito maiores do que a minha, e você começa a desenvolver um trabalho de amor ao próximo. Em qualquer instituição, e você começa a desenvolver isso, sempre escondendo, ninguém tem a mínima ideia que você tem aquela dor, que você toma um monte de remédio, coisa parecida. Você sublimou esta causa para o lado bem, para o lado do bem. Outras pessoas vão pegar o mesmo processo e, em vez de sublimar, vai ficar sempre ali na repressão, ou no deslocamento, ou na projeção, culpando Deus e o mundo, racionalização, culpando Deus e o mundo sem conseguir fazer essa projeção aí, sem conseguir melhorar essa situação. Então, ele poderia sublimar, mas ele não sublima. Uma outra maneira da sublimação que a gente vai entender, a pessoa tem uma personalidade muito difícil, muito agressiva. Ela pode desenvolver, por exemplo, um campo de luta, ir para a academia, ensinar pessoas a lutar, tirar crianças de rua, ensinando o karatê, ensinando essa forma de luta, e ele faz isso, ele está diminuindo nele a agressividade. Ou ele pode partir para uma briga no meio da rua. Briga com todo mundo, enche o saco de todo mundo, torra a família, espanca a família, né? Ele pode fazer isso também. Então, o mecanismo de defesa ele vai fazer isso. O isolamento é um mecanismo de defesa? Sim, Carlos, é um mecanismo de defesa. Está aberto para abrir os microfones, tá? Não precisa só escrever no chat. Mas sim, o isolamento é uma forma, é uma fuga de si mesmo. Então, eu não quero me encarar e eu não quero encarar as pessoas, então eu me isolo. Aí eu faço aquela pose maravilhosa, a gente brinca com aquela pose austera, aquela pose de autoridade, aquela pose, né, maravilhosa, mas é só um mecanismo de defesa, é só uma fuga, é só um isolamento. Eu sou melhor do que os outros. Ela começa a entrar a soberba ali, que já é um defeito de caráter, que é um instinto, junto ali com o isolamento. Então tem que tomar cuidado com o isolamento, ok? Mais perguntas, gente? Fica à vontade. Sônia. Oi. O mecanismo de defesa, eu acho que, não sei, será que todos nós tem alguns ocultos que geram medo? E eu creio que todos nós temos um mecanismo de defesa que fica ali meio, cada um do seu jeito, ou não?
Todos nós temos os mecanismos de defesa e todos nós temos mecanismos que nós não conhecemos, que nós escondemos. Se nós escondemos, se nós não o conhecemos, ele está oculto. Nós temos, eu sempre digo assim, as pessoas têm uma grande dificuldade com o autoconhecimento. As pessoas elas preferem não saber, elas não têm vergonha de não saber e têm vergonha de saber, têm vergonha de procurar se informar e saber. E as pessoas também têm o equívoco de achar que um terapeuta ou um mentor comportamental, que isso é coisa para louco. E isso não é coisa para louco. Um mentor comportamental, que é o meu trabalho também, não sou só psicanalista, sou mentora comportamental, ele é um trabalho onde o mentor, ele estuda o tempo todo, ele aprende, ele vai conhecendo as coisas e ele vai funcionando como uma bússola, como um caminho para a outra pessoa. E aí a pessoa vai se orientando com segurança. Agora, o que acontece com as pessoas? Elas têm vergonha dessas coisas. E aí, quanto mais ela esconde isso, mais ela pode ser ansiosa, mais ela pode ser agressiva, mais supersticiosa e uma série de outras coisas. Sim, nós ocultamos os nossos mecanismos de defesa. Eu vou vender sempre a minha persona linda, maravilhosa, mas eu não vou vender a minha persona ruim, o meu lado ruim. Lembra daquele... Eu não vou conseguir saber o nome do... É um filme da Marvel, o cara que é um médico e aí ele toma um remédio e vira um monstro. Doutor... Toninho acho que sabe, ou o Rafael que sabe, ou o Alexei, que são pessoas que gostam de filme. Então, nós sempre somos o médico e também somos esse monstro ali nas nossas sombras se a gente não trabalhar, se a gente não se conhecer. Tem pessoas que preferem ser um monstro. Então, por exemplo, o Incrível Hulk é o alter ego lá do doutor também, né? Então, eu tô com raiva e eu viro um Hulk, né? Então, coisa parecida. Então, é baseado... Esses dois filmes que eu falei aí, o médico e o monstro e o médico e o doutor e o Hulk, são alter egos de nós mesmos, dos nossos mecanismos de defesa e que nós nem nos percebemos. Ok? Obrigada. Mais alguma pergunta? Tá livre o microfone, gente? Eu falei assim, hoje eu vou arrebentar o balão, vai ter 10 perguntas, 20 perguntas. Eu nunca consigo fazer vocês terem muita pergunta. Né? Eu vou falar, então. Pode falar. Falar assim, você falou tanta coisa que a cabeça ficou meio perdida. Não sei se os outros se sentiram assim. Né? Até tipo assim, você estava falando, aí eu parava, ficava pensando, aí eu perdi o que você estava falando. Porque é muita coisa que acontece no dia a dia da gente, né? E hoje em dia, então, aquilo que a gente já conversou, né? As pessoas estão muito diferentes, muito não humanos, né? Não educados, não dizem bom dia, boa tarde, boa noite, que traz muito tudo isso que você falou pra gente. Tô falando bobagem? Não, você está dizendo que as pessoas se esconderam atrás, fizeram uma projeção atrás... Não são elas, né? Isso que eu vejo, ninguém é ela só sabe falar dos outros, criticar, mostrar, olha aquele ali tá fazendo errado, olha não sei o quê, e não cuidam delas. Ai, desculpa, continua. Projeção. Essas pessoas estão fazendo projeção. E o palco da projeção são as redes sociais, onde nós mais veremos projeção, narcisismo e uma série de outras coisas. A pessoa no computador, né, em redes sociais, elas são outras pessoas, elas não se mostram. Elas xingam, porque nunca xingariam ao vivo, falam coisas que ninguém vai fazer nada mesmo, né? Ela tá intocável. Ou seja, se estragam, que palavra usar? Se definham, não sei que palavra usar. Mecanismo de defesa de repressão. Supressão de pensamento,
melhor dizer, projeção ou deslocamento, onde você vai jogar, vai fazer a projeção no outro daquilo que você realmente é. Então você Mas não conserta eles isso. Ninguém conserta ninguém. A gente conserta a gente mesmo e o Então, nosso certo dá exemplo para o outro. É isso que a gente faz. Muito bem, Marta. Muito bom. Eu falei muita não, coisa, mas você, mas amanhã a você gente... fez assim, eu nem sei dizer, a cabeça ficou assim, sabe? Porque o que a gente vê hoje, né? Gente, é impressionante. Eu tô falando, já falei várias vezes, eu vou na padaria ali, as pessoas param em qualquer lugar, não vem ninguém, é uma coisa assim, param no do paralítico, param errado. Nossa, ai, desculpa, parei de falar também. Ai, ai. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Não? Antônio, professor, quer colocar alguma coisa? Quer enriquecer a nossa live? Vamos colocar para que os demais consigam desenvolver a técnica de fazer perguntas, né? Não fazem perguntas não é porque não têm dúvidas, é que não sabem elaborar a pergunta. Às vezes a pergunta já é a resposta e mais alguma coisa menos a pergunta. Então, dentro desse tema complexo que você aborda, há muitos questionamentos a serem feitos. Mas um questionamento que nós devemos ter em mente, para dar um pouquinho mais de estrutura para o que a Marta estava perguntando ou colocando, é que cada um de nós temos algo em comum. Temos o nascimento, depois temos o próprio desenvolvimento, e o que não é comum são os pais e as experiências. E a maioria dos mecanismos de defesa que nós temos hoje, eles tendem a nos proteger da nossa própria fragilidade. Nós não queremos nos mostrar. Porque se alguém me conhecer realmente, pode fazer uso desse conhecimento sobre mim de uma forma que eu não esperava. Pode me chantagear de N maneiras. E, ao mesmo tempo, temos uma formação nos tempos de hoje extremamente estéril. As nossas crianças, os nossos jovens não são levados a refletir sobre si mesmos, o autoconhecimento que a Sônia fala, entender o quão é valioso compreender a si mesmo para compreender o todo. E isso vem, sim, sendo cada vez mais esterilizado no sentido da humanidade que você poderia desenvolver e não é permitido. Como é que podemos explicar isso rapidamente? O que nós vemos mais comumente hoje em dia são crianças de 2 anos brincando com isso aqui. Ou um pouquinho menos até. Ela não explora a si mesma. Ela não conhece a si mesma, ela conhece uma tela. Será um adulto frágil, será um adulto inconstante, será um adulto que não compreende o limite do outro, será um adulto que não entende o que é um inválido, o que é um idoso, o que é ocupar a área do outro. Ele vive no mundo virtual no qual ele foi criado. Essa é a fragilidade dele. Quando você vai questioná-lo, por isso que não tem jeito, viu, Marta? Há um mecanismo de defesa desse é a violência, é a agressividade, é a impetuosidade, é colocar você, que está apenas fazendo uma pergunta que nós entenderíamos de outra forma, como alguém perigoso para ela, porque faz questionamentos que ela não entende e ela vai agredir você sim. Então, sim,
Esses mecanismos que a senhora está dizendo, eles vão se acentuando cada vez mais. E ao se acentuarem, nos deixam doentes. Daí a pergunta que foi feita, que a Anita fez, né? Como atuam os mecanismos de defesa? As projeções e outros mais. As rejeições, o luto, eles atuam para o seu bem ou para o seu mal, depende da sua maturidade intelectual e mental. Se você não tiver maturidade, só vai atuar para o mal. Não porque ele seja mal, porque você o entende assim. Ele em si é neutro. O luto em si é neutro. Você pode vivenciá-lo de uma forma ou de outra. E assim os demais. A projeção em si é neutra. Você pode projetar o bem ou projetar aquilo que é ruim. Mas tudo depende do quanto você está maduro em relação à humanidade em torno de si. Então, basicamente, é um resumo que eu pude apanhar do que a Sônia colocou. Dentro de tudo que ela colocou, bastante coisa realmente. Mas é um resuminho. É isso, Sonia. Tudo bem, muito Tudo obrigada. bem? Nós ainda teremos muito assunto para o mecanismo de defesa, porque o mecanismo de defesa, ele é o que nós somos. Onde nós formos, com quem nós estivermos, nós vamos utilizar o mecanismo de defesa no momento ou no outro. Porque nós não conseguimos ainda nos encarar nuamente, nos encararmos limpos, sem as nossas personas, sem as nossas defesas, sem as nossas estruturas. Nós, como o Antônio colocou, nós temos medo de como que a pessoa vai agir conosco. Mas muitas vezes, no ímpeto de nos defendermos, nós somos muito agressivos com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com o nosso filho, com nossos amigos, com a sociedade no geral. E nós vamos lá para a rede social e vamos fazer um estrago. Então, não é que ele não seria capaz de fazer aquilo se estivesse diante da realidade, como a Marta colocou. Porque se essa projeção estiver muito extrapolada, ele é capaz, sim. Nós estamos cansados de ver isso na mídia, nos telejornais. Então, nós precisamos nos conhecermos para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, um conhecimento onde nos leva para um caminho do sucesso. Esse caminho do sucesso, quando a gente fala no caminho do sucesso, a primeira coisa que a pessoa nos fala é porque o caminho do sucesso está associado ao dinheiro, à riqueza, é para eu ficar rico. Nem sempre o sucesso é ficar rico. Muitas vezes o sucesso é você ter uma autonomia da sua vida, uma compreensão da sua vida, e você fazer isso com tanta sapiência, com tanta sabedoria, que você é uma pessoa de sucesso. O dinheiro será apenas consequência, e não são palavras minhas, isso são palavras de Jesus, e eu já disse aqui que ele fala isso. Queres ser ricos, né? Buscai primeiro as coisas dos céus. Quando Jesus fala isso, ele está falando das coisas morais mesmo. Ele está falando das coisas morais. Não gosto de trazer isso para a live, porque já é uma parte mais espiritual e não é esse o sentido da live. Mas o que nós temos que entender é que sucesso nem sempre está associado a dinheiro, ser rico financeiramente, mas sermos ricos de sabedoria, de entendimento, de inteligência, de compreensão e uma vida sábia, uma vida prudente. Por conseguinte, você tendo tudo isso, você vai ter dinheiro também. É impossível você ter tudo isso e não ter dinheiro, porque você vai ser uma pessoa realmente de sucesso. É por aí, gente. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, eu quero falar de novo. Falar. Vocês mexeram comigo hoje. Mexi com você hoje. Esse assunto que você falou, que eu acho importante falar para as pessoas verem que é assim mesmo, a gente tem que gostar da gente, acreditar que o que você faz, não é que você é o certo, o único correto, não.
você... Ai, me ajuda a falar, entendeu? É tipo assim, como eu sou. Eu tive muitas dificuldades, acho que todo mundo já sabe. Separei, não tinha dinheiro para sustentar filho, fui ajudado. Eu falei, não tenho dinheiro. Tá, então o que que eu vou fazer? Vou comprar menos coisas, encarar a realidade, fazer o que dá para fazer, não é? É, Mas eu acho que o outra maior coisa, né? Tipo sucesso. assim, eu tenho amigos que falam, "Ó, você não vai fazer a sua mamografia. Ah, eu não vou, eu tenho medo que ache o câncer. Eu falo, escuta, o exame é isso, para você achar ele pequenininho e rapidamente ser curado. Entendeu, né? Aquelas coisas assim, a realidade é a realidade. Não adianta você chorar, não adianta. Ai, nem Ai, sei, gente. Minha cabeça tá tum, 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 tum. Vou parar. Eu não sei se Marta, eu falei. acho que o seu maior sucesso não é nem você ter vencido toda a vida numa separação, você estava saudável, você tinha formação profissional, você tinha trabalho, nem isso é o teu maior sucesso. Eu Não. acredito como sua terapeuta, que o seu maior sucesso realmente é você ter conseguido passar por uma cirurgia do cérebro, voltar dele com essa vida leve, tranquila. Você não está aí chorando as pitangas, E ai, falando perdi o muito mais que eu falava antes. Todos os amigos falam, filho. Marta, você não falava assim, não. Ai, perdi um pedaço do meu cérebro, já não sou uma pessoa igual eu era. Não, você está vivendo maravilhosamente bem, feliz e Mais com feliz. mais feliz. Isso é sucesso. Não, isso é sublimar, Anitta. É o Isso quê? é sublimar. Ah, Isso também é sublimar. Então, você passar ali no fiozinho da agulha, voltar e falar, puxa vida, tive uma chance, vou viver o melhor, né? Então é mas é isso. aquilo que você falou. Tem a realidade. Você não muda a realidade. Você não, você tem que encarar e ver o que dá para fazer. Não é? Exatamente. Quer dizer, não depende de mim. Eu falava, pode operar amanhã? Não, você tem que esperar, porque você tem que fazer não sei o quê. Eu já queria fazer amanhã, porque eu não posso fazer nada, só esperar. Ai, Ah, desculpa, parei de falar, gente. perfeito, gente. Muito bem. Boa semana para vocês. Até a próxima semana, com Tchau, muita tchau. paz, com muita luz. Tchau, tchau para todos. Tchau. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!